Gente, vamos lá. Então, lembrando que nosso conteúdo é sempre pensando em filhos entre 1 e 9 anos de idade. André, meu filho já passou dessa idade. Pega o conceito, certo? E traduz para a idade dele. Tem muitos alunos que fazem isso. Fala, pô, André, meu filho tem 13, 14, 15. Eu comecei a seguir você por causa do meu filho mais novo, que está na idade que você fala, mas eu pego os conceitos, traduzo, cara, dá que é uma beleza. Mas a linguagem, os exemplos, o dia a dia vai ser sempre voltado ali para filhos entre 1 e 9 anos de idade, tá bom? Então, ó, pega o seu PDFzinho, se você está sentado para assistir a aula e fazer suas anotações, cara, baixa rapidão o PDF e volta aqui. Se você está no carro dirigindo, tem muita gente que está no trânsito, está arrumando as coisas para ir trabalhar e tudo mais, vai ouvindo e quando for mais tarde você pega o seu PDF para te ajudar, tá bom? Mas você vai ver lá, ó, guia prático 4 passos para ajustar de vez o tempo de telas na sua casa. Passo 1, conscientização. André, conscientização das crianças? Não. Esse é o passo mais importante. Conscientização sua, adulto. Porque, ó, de verdade, cara, na boa, e eu corro o risco de esvaziar a live falando isso, mas você não precisa de uma live para ajustar o tempo de tela na sua casa, não. De verdade. Sim ou não? Se você falar assim, eu vou resolver isso, você resolve sim ou não? Resolve, cara. Por que o seu filho fica na tela? Me diz aí. Ah, André, ele fica porque a vida é corrida. É, a vida é corrida mesmo. Mas não é por causa disso. Não, André, se eu não deixar ele na tela, ele não deixa eu fazer nada em casa, ele fica no meu pé. Cara, também não é por causa disso. Não é porque ele me pede muito. Também não é por causa disso. Se o teu filho pedir para beber ácido, você vai deixar? Não. Ele pedir, mãe, por favor, eu quero. Você não vai deixar. Se desse uma pane, por algum motivo, todos os celulares, toda a internet e todos os eletrônicos parassem de funcionar, você não ia dar um jeito de tocar a vida, correr? Ia dar um jeito. Não tinha tela uns bons anos atrás e os nossos pais davam um jeito também. Então, cara, por quê? Lá no fundo, passa do porquê superficial, passa da primeira resposta que o teu cérebro dá. Inclusive, ó, abri um parênteses aqui, geralmente, se a gente vai além da primeira resposta que a nossa cabeça dá pra gente, a gente encontra melhores soluções. O meu filho não quer brincar, o meu filho está me acordando de madrugada, o meu filho... A primeira resposta da nossa cabeça busca o óbvio. Por que, se na tua casa o tempo de telas não está ajustado, está ruim, está demais, está exagerado, para você também, não só para o seu filho, beleza? Cara, por quê? No fundo, é por uma decisão nossa. Uma decisão consciente ou uma decisão de complacência. Como assim, André? A vida vai acontecendo, eu vou deixando. Nossa, André, você está dizendo que a responsabilidade é minha? É, exatamente. E vamos crescer, né, gente? Se você está nessa desse coitadismo que está na moda hoje em dia, que as pessoas... Esses dias eu fiz um post, esses dias não, faz tempo. Eu fiz um post, cara, a menina me mandou um textão, falando assim, me senti oprimida com seu post. Eu falei, meu Deus do céu, ela está me dando muito poder, né? Por um post na internet de um cara desconhecido, que não é pai, que não é marido, que não é amigo, que não é nada na vida dela. Está oprimindo, ela está me dando muito poder. Percebe? E se ela está me dando, ela está tirando dela. Então, cara, vamos crescer, gente. Na boa, amadurecer. Sou eu, pai, que deixo meu filho na tela. Por quê? Porque é mais cômodo, porque a vida é corrida, porque um monte de coisa, mas no final das contas sou eu que deixo. Porque vai ter gente em situação mais fácil que você, que está deixando, e vai ter gente em situação mais difícil que você, que não está deixando. Você sabe que a tela faz mal? Sei, André, mas eu deixo. Então, na boa, você não sabe o quanto faz mal. Você não sabe, porque se você soubesse mesmo, você resolvia hoje. Hoje. Você não precisava do André
montando. O guia vai te ajudar, cara. O guia prático realmente tem lá, pô. Botei um passo a passo, cara, no detalhe. Vamos passar aqui no guia. Você vai ver que é massa, vai facilitar a sua vida. Mas você não precisava do André, cara, falando pra você um passo a passo de como. Você resolveu e pronto, ponto final, acabou, já foi. Não tem mais, não. Não sei o que fazer, cara. Inventa, brinca, se vira. Você resolvia. Sim ou não, gente? Então, ó, primeiro passo é a conscientização para você enxergar o quanto faz mal, que é para sua cabeça começar a gritar aí dentro de você: tira esse negócio dessa criança, pelo amor de Deus. Porque se você soubesse, você tirava. Então pega aí, ó, o teu guia. Lembrando, tá? Para baixar o guia prático, é só escrever tela. Se você está vendo a gravação pelo YouTube, vai na descrição do vídeo, tá? Não adianta escrever no YouTube, não, que não vai. As lives não ficam salvas aqui no Instagram, mas eu sempre mando no grupo do WhatsApp, lá de quem está no treinamento. Ó, eu botei, cara, 9 pontos de conscientização aqui para você. Tarefa de casa, e pelo amor de Deus, faz a tarefa de casa. Leia os 9 pontos. Eu não vou ler com você aqui, senão a live vai ficar muito grande. Só que eu não só coloquei os pontos, eu coloquei um link também. E você vai ver que todos... Gente, deu trabalho para fazer isso aqui, pô. Então, lê. Faz teu papel, é para ajudar você. Estou disponibilizando de graça aqui. Ontem uma menina me mandou uma mensagem: André, como que eu faço para comprar os guias práticos? Cara, estou dando de graça aqui para vocês. Certo? Mas, ó, você vai pelo menos ler. Se você é do time mais nerd, se você é do time como eu, que gosta de checar a fonte, geralmente quando eu vejo um post, cara, eu vou ver se a fonte está certa mesmo. E vou te falar, muitas vezes eu vejo gente falando besteira por aí. Você clica no linkzinho. Mas a primeira coisa, problema de sono. Pô, se teu filho está muito na tela, vai ter problema de sono. E se teu filho dorme mal, adivinha? Tudo vai ser mais difícil. Tudo vai ser mais difícil, cara. Acordar, querer fazer a tarefa da escola, lidar com a frustraçãozinha, que geralmente vem a birra. Poxa, o medo do escuro. Tudo vai ser mais difícil se teu filho dorme mal. E a tela atrapalha o sono. Não é só o atrapalhar o sono dele ficar agitado para dormir, não. É atrapalhar o tempo que ele dorme. Porque sono, a gente poderia fazer uma live só sobre sono, né? Na verdade, poderia fazer umas 3 lives seguidas só sobre sono. Porque o sono não é só o tempo que o seu filho dorme, é a qualidade do sono. Sono é tempo e qualidade, tá? E ela afeta isso. Então, sabe aquele comportamento que você quer ajustar? Sabe aquela resistência? Tudo vai ser mais difícil. Então, primeira coisa, exagero nas telas atrapalha o tempo de sono. Dica prática, pô, cuidado com as 2 horas antes de dormir, não vai enfiar uma tela na cara do menino. Você tá ligado que isso faz mal, certo? Segunda coisa, problema no comportamento. Cara, se o teu filho tem contato com conteúdo violento, criança não distingue muito bem realidade de virtual. Isso vai meio que misturando. A nossa memória não é uma gavetinha que a gente coloca as coisas. Você tem memórias de coisas que nunca existiram. Sabia? Eu tenho também. A gente tem memórias de coisas que de repente a gente inventou, que de repente a gente sonhou, que nunca aconteceram, que por algum motivo, pau, virou memória. Eu tinha uma lembrança que eu falava assim, sabe aqueles lances que a gente... Cara, eu lembro como ontem, tenho certeza como foi. E aí eu vi um vídeo. Adivinha? Era muito diferente da minha memória. Muito diferente. Então, dependendo da idade, a criança vai misturando ali. Isso é ali do conteúdo violento. Só que não é só o conteúdo violento, cara. É a ansiedade que vai gerando. Pô, tem um estudozinho que estava em desenvolvimento quando eu vi. Se você for no YouTube, pesquisar lá. Pô, é aquele cara que é o Dr. Tontura. Saulo Narden. Alguma coisa assim o nome dele. Ele é a esposa dele. Ele é neuro, ela é psiquiatra, e eles fizeram um vídeo sobre telas. Está lá no YouTube, tem anos esse vídeo. Você pesquisar, você acha. E aí eles contando alguns efeitos desse estudo que estava em andamento. E cara, um dos efeitos é adolescentes. Olha isso, gente. Presta atenção nisso. Adolescentes que têm um uso superior a 30 minutinhos
de redes sociais. Não é de telas, não, redes sociais especificamente. 30 minutos tinham mais inclinações depressivas. Rede social, meu amigo. E de repente teu filho de 7 anos tá passando 2 horas entre YouTube, Instagram, TikTok. Cara, você tá arrebentando com o emocional do teu filho. Por quê? Porque a vida é corrida? Não, porque você está permitindo. Nossa, André, que horror. Já falei sobre isso aqui. Vamos crescer, né? Vamos assumir as coisas, pô. Pensa o seguinte. Um mau comportamento do teu filho, a rotina do teu filho, o que for relativo ao teu filho, pode não ser culpa tua. Não é, cara, do Miguel, da Isabela, da Elisa, que está muito pequenininha, né? Não é tudo culpa do André. Uma boa parte é. Mas não é tudo. Mas a responsabilidade é, cara. A responsabilidade é tua. Por quê? Porque é teu filho. Eu aprendi com meu pai. Assuma a responsabilidade. Isso é uma historinha que não dá tempo de contar aqui. Mas, pô, assume a responsabilidade. Então, não é a minha vida corrida. É eu estou permitindo. Combinado, gente? Combinado. Vamos lá. Vamos para o terceiro aqui. Déficit de atenção objetivos. E aqui tem estudos que indicam, depende da idade, que o exagero de telas também desenvolve. Certo? E se a gente, o conhecimento empírico, se a gente olha ao nosso redor, não parece? Sim ou não? Quarto, aumento do risco de obesidade. Excesso de telas, tanto tem o lance direto do seu filho ficar aqui na tela, e aí ele não está fazendo atividade física, não está se mexendo, não está se movimentando, mas tem também a recompensa imediata. Ele vai se acostumando com o que é rápido, com o que é imediato, que isso é muito estimulante para o cérebro. É o gostosinho. É o que a nossa cabeça quer, a minha também quer. A da minha esposa, dos meus... A gente quer o rápido, o gostosinho. E o brigadeiro é rápido e gostosinho. O fast food é gostosinho. São hiperestímulos. A gente precisaria de uma live inteira para falar sobre isso também. Cuidado com os hiperestímulos. Porque aí o que é difícil, teu filho não quer. Percebe? E tudo isso influencia. Vou pegar um outro aqui, ó. Cara, problema de visão. Tava vendo uma palestra de uma oftalmo. Ela falando, a nossa curva tendência de problema de miopia é assustadora. Muito por causa de telas. As crianças. Problema na cervical também. Quantas crianças você vê assim? Preste atenção. Problema na cervical. Cara, dificuldade de regular as emoções. Se teu filho tem dificuldade de regular as emoções, cara, tudo vai ser mais difícil. O casamento dele vai ser mais difícil, o emprego dele vai ser mais difícil, a sua vida de pai e de mãe vai ser mais difícil com ele. André, aqui em casa as coisas estão pesadas, a rotina está difícil, está estressante, eu amo meu filho, mas todo dia, meu Deus do céu, eu nem vou mais para restaurante porque eu já estou pensando no estresse que vai ser. Se teu filho está na tela o tempo todo, vai ficar cada vez pior. Tá? Impacto no desenvolvimento cerebral. Num português bem claro, teu filho emburrece, o cérebro encolhe. Português bem claro, tá? Então, ó, por que eu estou dando uma ênfase maior? Por que eu estou investindo mais tempo aqui nesse passo 1? Porque se você quiser, cara, você resolve hoje. André, tem que conversar com o cônjuge, vou passar aqui. Pô, tem que pensar na minha rotina, vou passar aqui. Mas sim ou não, gente? Se você encasquetar, se você falar assim, meu amigo, eu vou resolver hoje esse negócio, você resolve. Filho vai chorar, filho não vai saber o que fazer, filho vai ficar entediado. Mas você resolve hoje. Tempo de telas. Criança cria. André, se eu não deixar o meu filho na frente da tela, ele vai ficar entediado. Que coisa boa, que maravilha. Olha que bênção que você pode proporcionar para o seu filho o privilégio de sentir o tédio. Como assim, André? É diante do tédio que o teu filho vai lidar com o desagradável do tédio. E esse desagradável do tédio vai forçá-lo a criar. Criatividade, criança. As crianças de hoje, gente, não criam.
Hoje em dia você tem recreador para criança. E nenhum problema com recreador, pô, é massa, vai lá na festa de aniversário, molecada diverte a beça. Mas, pô, os adultos hoje, os pais hoje têm que inventar as brincadeiras das crianças. Por quê? Porque as crianças não criam. Por que elas não criam? Porque elas não sentem tédio. Não sentem tédio. Sempre tem alguma coisa para fazer. Às vezes não é nem a tela. Às vezes é a rotina muito cheia, pô. Escola, natação, judô, reforço, inglês, tal. Aí dorme pouco, aí você tá arrebentando com o emocional do teu filho, no programa de formar o super filho, cabeção, inteligente, arrebentando com o moleque. Criança tem que ter tédio. Inclusive, ó, olha isso que eu vou falar para você, cara. Isso está lá no livro, ou é o livro O Cérebro que Diz Sim, ou o livro O Cérebro da Criança. São dois bons livros para você ler, se você é do time que gosta de ler também. Ele conta de um departamento da NASA. Tá lá no livro, cara, olha lá. Um departamento da NASA que precisavam de adultos capazes de resolver problema. Cara, que preciso de gente boa de resolver problema. E os nossos funcionários que vêm das melhores universidades, que vêm das melhores escolas, as melhores notas, os melhores currículos, na hora do pega pra capar. Cara, os caras tecnicamente são brilhantes, fazer uma provinha no quadradinho, são geniais, mas para pensar um pouquinho diferente, para resolver problemas, os caras não são bons, não. 10 em Harvard, mas para resolver problema. E olha isso. Eles foram pesquisando, e chegaram à conclusão que adultos capazes de resolver problema foram crianças que viviam o tédio. Porque o fato da criança viver o tédio desenvolvia nela a musculatura cerebral de pensar em soluções alternativas para resolver o meu problema que eu não tenho o que fazer. Se tornava um adulto com habilidade maior de resolver problema. E aí o critério deles, que eram as melhores notas das melhores universidades, das melhores escolas, eles passaram por uma investigação, entre aspas, tá, gente? Entenda isso. Passaram por um olhar da infância para saber se vivia o tédio. Mais importante do que a nota 10 em Harvard. Olha que massa. E de repente teu filho está aí com a cara enfiada na tela. Você está arrebentando com o filho, dando a desculpa de que porque a minha vida é muito corrida. A vida de todo mundo é corrida, gente. Alguns mais, alguns menos. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas crises. Mas o que você tem a ver com todo mundo? Nada. Você tem a ver com você, com o seu filho. Então resolve. Vai para cima e resolve. Bate no peito assim, velho, fala. Sou eu. Responsabilidade é minha. Tá? Agora vamos facilitar a tua vida? Vamos para a parte 2 da live? Vou facilitar a tua vida. Pega aí teu material aí, ó. Se você não baixou teu material, é só digitar tela que eu mando para você, tá? Para a turma aqui que tá chegando. Ai, cadê, cara? Me perdi aqui. Aqui, ó, passo 2. Alinhamento com o cônjuge. Então, se você é casado, se você quer tirar a tela do teu filho e o cônjuge não quer, dá confusão, né? Pô, a mamãe não deixa, o papai deixa, como é que é essa história aqui? Então é importante que você alinhe. E como que você faz esse alinhamento? Pô, botei aqui também, cara. No detalhe. Primeira coisa, quanto tempo vocês vão permitir que os seus filhos assistam a tela? André, não faço a menor ideia. Então tá, tem aqui, ó, recomendação da Organização Mundial da Saúde para uso de telas. Até 2 anos, 0 telas. 0, nada. Aquela história de que criança vê desenho, criancinha até 2 anos, vê desenho educativo, vai desenvolver... Não, já caiu por terra isso. 0. Se tu tá botando tela pro teu filhinho pequenininho para entreter, para ele parar de chorar, para com isso. Urgente. Certo? A Elisa aqui vai fazer 7 meses, de jeito nenhum que eu coloco ela na frente da tela. André, você nunca sentiu vontade? Já senti vontade. Já teve dia, meu amigo, que tava e vai, e chora, e bota no colo, e vira, e bota de bruço, e vai pra lá, e chora. Já senti vontade. Porque eu sei que se eu pegasse uma tela, botasse na cara dela, ela ia ficar no modo zumbi. Só que eu não quero zumbificar a minha filha. Eu quero que ela viva de verdade, que ela pense, que ela crie, que ela faça, aconteça. E eu não vou passar pelo processo de zumbificação de deixar a minha filha
crescendo o tempo todo na frente das telas. Beleza? Então você vai alinhar com o cônjuge. Até 2 anos, recomendação do OMS 0, 2 a 5, máximo 1 hora por dia, 6 a 10, máximo 2 horas por dia, 11 a 18, máximo 3 horas por dia. Gente, isso aqui é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. André, o que é que você percebe? Cara, eu percebo que é muito tempo. E vamos posicionar as coisas aqui, tá? OMS, Mundial, autoridade. Mas tem muita gente também que contesta. Tem muitos estudos, inclusive eu coloco alguns aqui no material, você dá uma olhada lá depois. Tem muitos estudos que contestam esse tempo. Experiência prática, empírica. Gente, eu nos últimos 5 anos, 2020 para cá, desde que eu criei o Educando no Caminho é um programa que eu tenho com os pais, né? Cara, eu acompanhei mais de 1000 famílias. E eu te falo, na prática, é muito tempo. Uma criança de 2 anos ficar 1 hora na frente das telas é muito tempo. Uma criança de 6 anos ficar 2 horas na frente da tela é muito tempo. Todas as vezes, todas, sem exceção, dentro do Educando, que os pais reduziram as telas, é sempre o mesmo feedback. André, as coisas aqui em casa estão muito melhor. Nossa, meu filho tava... Eu lembro de uma mãe, Carol, a filhinha dela com 3 anos de idade, cara. E a filhinha dela passava muito tempo nas telas. Ela, pô, André, mas eu trabalho home office. Teve um momento lá de feedback que eu tive com a Carol. Pô, André, mas eu trabalho home office e tal, e não tem como. Aí eu tive com ela uma conversa mais ou menos que eu tive com vocês aqui no início da live. Carol, cara, você quer tratar isso? A gente vai encontrar a solução. Mas, pô, se você não quiser, não quer, cara. Não tem o que eu possa fazer para te ajudar. Só que não é o teu home office que você está permitindo essa parada. E aí, mais ou menos o que a gente conversou aqui. Ela, tá bom, André, vou resolver. A filhinha dela, ela ia contar historinha para a filha dormir. Historinha de criança. Pô, ela não conseguia, porque a filha queria ver o final da história. Ficava passando as páginas do livro para ver o final. 3 anos, gente. Olha o nível de ansiedade que não conseguia ouvir uma historinha. Queria ver logo o final. A gente teve essa conversa. Eu não lembro exatamente, eu acho que foram 2. Vou falar 2 semanas para não correr o risco de exagerar, tá? Mas eu não lembro se foi 1 ou 2 semanas. A Carol me mandou uma mensagem assim, André, já li 4 livros para minha filha. A ansiedade dela, velho, muito menor. Aquele lance dela ficar o tempo todo em cima de mim e tal. Cara, nossa, parece outra menina. 2 semanas. Os feedbacks são sempre parecidos. Muito melhor, muito mais tranquilo. Tá me ouvindo mais. Tá conseguindo fazer a tarefa de casa melhor. Cara, tá menos ansioso. Tá mais criativo. Tá gastando mais energia. Tá se comunicando melhor. Falam, sempre os feedbacks são positivos. Eu nunca recebi uma mensagem assim, André, tô arrependido de ter reduzido o tempo de telas. Dentre os alunos do Educando, isso nunca aconteceu. Nossa, André, como eu queria voltar no tempo para não tirar as telas do meu filho. É claro que você vai passar por um período de abstinência. Sabe, um drogado, quando larga, fica se tremendo. Cara, você vai passar por um períodozinho desse, mas passa. As coisas ficam muito melhores depois. Então, a minha percepção, André, de quem acompanha famílias e famílias e famílias e famílias, cara, esse tempo da Organização Mundial da Saúde é muito tempo. A recomendação deles, tô aqui posicionando, decida como que você quer fazer na sua casa. Tá joia? Voltando aqui para o alinhamento entre o cônjuge. Então, quanto tempo você vai deixar seu filho na frente das telas? Aí você vai conversar com o cônjuge. Nessa conversa, isso é muito importante. A gente precisa aprender a conversar, gente. Conversar com o cônjuge, conversar com a gente mesmo, conversar com os filhos. As pessoas não sabem conversar. Elas querem impor a sua visão, querem enfiar a goela abaixo, porque na cabeça dela só ela que está certa e ponto final, e o outro não importa. Você precisa aprender a conversar. E está aqui para ajudar você, cara, no detalhe. Primeiro, você vai trazer dados concretos.
traga dados. A primeira coisa a fazer é trazer as recomendações da OMS e explicar por que essas orientações são importantes. Como você já leu o passo 1, você já está ligado quanto faz mal para o seu filho, certo? Botei lá no detalhinho. Por que são importantes? Fale sobre os impactos negativos que o excesso de tela pode ter no desenvolvimento. E aí eu boto aqui um exemplo do que você falar, palavra por palavra. Amor, eu estive pesquisando sobre o tempo que a criança passa na tela e vi que a OMS recomenda no máximo 1 hora por dia. Eu realmente acho que precisamos ajustar isso aqui em casa para garantir que eles cresçam de forma saudável. E, gente, aqui é um textinho padrão, né? Um textinho genérico. Você fala do seu jeito, com a sua cara. Só que não chega para conversar com o teu cônjuge falando porque você permite que essa criança tá assim, nervosa, a culpa é sua. Cara, você já perdeu. Você já começou perdendo, já era. Esquece. Daqui para frente, teu cônjuge não vai ouvir mais nada que você falar. Já começou a guerra, ele já levantou o escudo e fica os dois ali travando e você vai ter 50 conversas assim e não vai adiantar. Então você vai conversar com outro, não chega agredindo, chega se posicionando, cara, eu estou preocupado, eu estou falando de mim. Chega trazendo dados. Cara, eu vi aqui, eu li 7 estudos científicos. Não estou falando do que a minha mãe falou, não estou falando do que a tia Carla disse. Cara, eu realmente estou preocupado com essa parada. É diferente ou não, gente? Totalmente diferente, pô. Aí depois que você falar, você vai ouvir o que ele tem para dizer. Você vai explicar os benefícios, vão conversar uma nova rotina, vai respeitar a opinião dele, vai ouvir o que ele tem para dizer. Aí vocês chegam num combinado. Só que, ó, isso aqui que eu vou te falar é muito importante. Tá aqui, pô, no detalhinho, pega o material, lê, pensa, reflete, ensaia na tua cabeça. E aí essa conversa você vai ter que ter várias vezes, óbvio que não é só um. Só que, ó, muito importante. Se é você que é o dono da ação, a responsabilidade é tua. Como assim, André? Já ouviu aquela história que cachorro de 2 donos morre de fome? Às vezes, os pais ou as mães vêm conversar com o cônjuge querendo que o outro assuma a responsabilidade por uma ação que eu estou propondo. Não, cara, então assume. O dono do assunto telas na casa sou eu. Conversa, alinha, e você vai ter que conversar, e vai ter dia que vai passar, vai ter dia que não vai passar, e não faz disso uma guerra na tua casa. Não cria, pô, não faz uma faixa de Gaza na tua casa, vocês entrincheirados um contra o outro, pelo amor de Deus, aí tu vai piorar as coisas. Vai piorar, pô. Então alinha, certo? Aí depois que você alinhar, eu até boto aqui como funciona na minha casa, cara. Não sei se dá pra ver, ó, como funciona na minha casa. Certo? Digita, pra quem entrou agora, digita a tela, você recebe aí o material. Passo 3. Isso é importante. Você vai comunicar aos seus filhos. Você não vai combinar com os seus filhos. E de repente o combinar é só uma questão semântica, né? Mas uma coisa é você chegar para combinar pedindo a aprovação do seu filho. Outra coisa é você chegar para combinar onde o seu filho tem a palavra final, onde o seu filho decide, onde o seu filho tem uma influência exagerada. Não, você vai comunicar. A casa é sua. Quem dá as regras da casa é você. Sabe aquela história? Enquanto estiver debaixo do meu teto... Quem nunca ouviu isso? Eu ouvi muito. E você não tem que ser grosseiro nessa comunicação. Você não tem que berrar. Você não tem que grunhir. Você não tem que latir na comunicação com seu filho. Não. Mas as regras da casa são os pais que colocam. Pelo amor de Deus, gente. As pessoas estão invertendo tudo. Você vê hoje em dia as famílias, pô, o filho decide o que vai fazer, o filho decide a hora que vai dormir, o filho decide se vai ou se não vai jogar videogame, e a mãe fica implorando, pelo amor de Deus, por favor, filhinho, desliga esse videogame, e fica explicando para o filho que se você não desligar, amanhã você vai estar cansado e não vai conseguir, e o filho não está nem aí para a explicação da mãe, porque a palavra da mãe não vale muito mais mesmo. Para com isso, pô. Assume o teu lugar, quem manda na bodega da casa é você, e pronto, não é a criança. Isso quer dizer que você tem que ser grosseiro? Absolutamente não.
Mas aqui em casa, velho, Miguel e Isabela não mandam, não. Eles têm o espaço deles? Têm. Eu levo em consideração o que eles falam? Levo. Eu escuto as sugestões? Escuto. Tem boas sugestões? Às vezes eu mudo de opinião? Sim. Mas a palavra final, meu amigo, é minha e da Mariana. Não é democracia. Indo na contramão do discurso moderno. Tua casa não é uma democracia. Você percebe, gente, que você pode assumir sua posição sem ser grosseiro? Dá para ser assim? Sim ou não? Dá para você liderar a sua casa sem ser um ogro? Sim ou não? Dá, cara. Dá. Então, quando você chega nesse ponto aqui, você vai comunicar com seus filhos a rotina. Ele pode ter um nível de decisão ali. Por exemplo, até ano passado as crianças fizeram 10 agora. E aí a gente comprou um videogame e vamos encaixar na rotina. Mas até ano passado, a rotina da gente era um filme por semana. E 1 horinha para eles jogarem no tabletezinho. Era isso, cara. Os meus filhos com 9 anos de idade, eles tinham 3 horas por semana de telas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, era 2 horas por dia essa idade. 3 horas por semana. E, às vezes a gente liberava um filminho extra, às vezes liberava. Às vezes eles falavam, pô, vamos fazer um filminho extra, não sei o quê. Muitas vezes eu falava que não, muitas vezes eu falava que sim. E até gerava, tá, ali um momento. Só que o filme a gente assistia juntos. Uma coisa que eu nem falei lá no passo 1. Perigo do conteúdo também que teu filho está sendo exposto. Perigo da educação que ele está recebendo. Né? Então você define a rotina, você comunica para os seus filhos. Eu já vi dentro do Educando sugestões de rotina para você pensar na sua casa, que eu já vi funcionar lá no Educando. Eu já vi, cara, casa parecido com a minha. Não, é um filme por semana, a gente assiste na sexta ou no sábado, todo mundo junto, fazer uma resenha, a gente até compra umas guloseimas, compra um docinho, fazer um cininho. Na minha casa eu nem tenho televisão, eu tenho um projetor. Porque terminou o filme, bota na caixa, bota lá em cima do guarda-roupa, é muito mais fácil do que a TV ali o tempo todo querendo. Já vi também, tô lembrando de uma mãe, tô com a imagem dela na cabeça, cara. Ela com 2 filhos passou por um processinho mais intenso para ter as telas, que as crianças estavam muito, muito acostumadas. Mas ela falou assim, André, aqui em casa funcionou bem 15 minutos por dia. Esse lance de ser um filme por semana, cara, aqui não rolou não. Mas por 15 minutinhos, um desenhozinho, um negocinho, cara, vai bem. E aí a gente tem o nosso filminho lá no final de semana e pronto. Então vê o que se encaixa melhor na tua casa. Pensa o que vai funcionar bem para vocês. Tá joia? E aí você vai comunicar. E como que você vai comunicar? Pô, botei um exemplo de script aqui de conversa para você comunicar também pro teu filho. Palavra por palavra. Óbvio que você não tem que ser um papagaio repetindo o que o André escreveu aqui. Pô, fala do teu jeito. Mas é uma forma de você pensar. Por quê? Eu botei esse script. Porque é um script onde você vai se manter na sua postura de hierarquia, dependendo do seu jeito de falar, né? Sem ser um ogro. Então tá aqui, cara. Introdução, explicar o mal que faz, apresentar o problema, comunicar a nova rotina e sugestões alternativas. Então lê. Bom, tá aqui no detalhinho para você. Lê. E eu falo um pouco sobre tédio aqui também. Passo 4, execução. Cara, você viu como faz mal. Você alinhou com seu cônjuge. Você comunicou para os seus filhos. Agora você vai para a prática. Porque tudo isso aqui, o passo 1, 2 e 3, você não se moveu. O plano, gente, o planejamento, o idealizar é muito importante, mas você está parado ainda. Na prática, na rotina, no valendo, na ação, não aconteceu nada. Vai acontecer a partir do momento que você faz execução. Já viu aquelas pessoas que planejam, meta de ano novo, cara, faz um baita de um planejamento, não sei o que, mapa mental, mas na prática não faz? E aí o cara que nem faz um planejamento, não, pô, esse ano eu vou correr. Dia 1 ele começa a correr. Quando ele começa a fazer na prática, é que a coisa começa a acontecer. Então, passo 4 é prática, execução. Eu recomendo que você comece no final de semana, né? Pô, fica mais fácil. Agora que a gente está nas férias, pensa bem, daqui a pouco estão voltando as aulas. Aí, ó,
Prepare-se para o período de abstinência. Vai ter uma baixa ali, vai ter um estressezinho. Já vai, quando eu digo se prepara, já pense que vai ter birra. Já pense que vai ter estresse. Já pense que seu filho, mas por favor, deixa. Já se prepara para isso. Tá? Passo 3, cara, dentro do 4, que é execução. Todas as emoções são aceitáveis, né? Todas as ações são. Gente, eu falo isso aqui profundamente na aula 2 do treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis. Pelo amor de Deus, não perde o treinamento. A aula 2, inclusive, é a aula que tem o melhor conteúdo do treinamento. Tá? Assiste, semana que vem vai no ar. Passo 4, muito importante, não fure você a regra. Não adianta você querer regular tempo de tela se você fica na tela o tempo todo. Você tem que dar exemplo. Certo? Passo 5, acompanhamento constante. Existem os dias da exceção. Como eu falei aqui, pô, na minha casa a regra é um filminho por semana. Às vezes as crianças pediam, faz um filminho extra e tal. Cara, às vezes a gente fazia com bom senso, com flexibilidade. Cara, a gente vai vivendo a vida sem ser aquele cara caxias, chato, intransigente, engessado, cintura dura. Tá bom? E aí, eu botei uma conclusãozinha aqui. Baixa teu material, faz o que eu tô falando, você vai ver que é poderoso. Você ajustar o tempo de telas na sua casa, seguindo esse passo a passozinho aqui que eu tô te falando, cara, pode fazer uma diferença enorme. Vocês podem ter uma transformação. É óbvio que isso não é tudo, né? É uma coisa dentro de educação de filhos. Vocês talvez já me ouviram falando aqui, pô, cada livezinha dessa aqui é um tijolinho. E não adianta você ouvir a live e não fazer. Faz, cara. Escreve tela, baixa o material, faz. Só que essa live é um tijolinho. Você tem um muro inteiro para construir. De repente você tem outros problemas. Tem gente que está ouvindo aqui e fala, não, André, cara, eu estou ouvindo aqui por educação. Mas essa live não é para mim não, porque tempo de tela aqui em casa já tá redondo. Já tá massa. Estou ouvindo aqui por consideração a você. Mas tem muito mais sobre educação de filhos. Espero que essas lives de aquecimento possam ajudar vocês. Tenho convicção que o treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis pode te ajudar muito mais do que essas lives. Essas lives aqui eu, cara, coloco alguns tópicos, chego aqui, abro a câmera e falo com vocês. O treinamento é uma parada mais estruturada, mais organizada, então tem um poder de te ajudar muito mais. Participa do treinamento, compartilha, que cada vez mais gente tem acesso à informação. A educação é muito importante. As pessoas acham assim, pô, estudar sobre a educação de filhos é besteira. Cara, a gente estuda o carro para eu fazer uma manutenção direitinho. A gente estuda, muitos pais estudam um time, sabe tudo do time de futebol deles. E nenhum problema de você saber. A gente estuda para ser médico, a gente estuda para ser engenheiro, a gente estuda um monte de coisa. Quais são as coisas mais importantes da tua vida? Pô, eu, André, a minha família tá ali, lá em cima, cara. Entra aí disparado. Então eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. Na minha cabeça faz muito sentido isso, né? Não entendo muitas pessoas que acham que é bobeira estudar sobre educação de filhos. Mas eu recomendo que você estude e compartilhe. Compartilha, manda pra tua amiga que tem filhos entre 1 e 9 anos. Cara, tô seguindo lá um careca que tá fazendo umas lives, pô, tá bacana. Inclusive hoje foi para ajustar tempo de telas, tem um materialzinho em PDF, gabarito, passo a passo lá para fazer. Vai lá e assiste. As lives não ficam só aqui, mas eu sempre mando no grupo do WhatsApp, tá joia? Então entra no grupo, cara, tudo direito para vocês. Turma, deixa eu passar aqui, mais uma perguntinha e vou seguir. Mariana ontem foi o último dia da licença maternidade e hoje ela volta a trabalhar. A gente está se ajustando aqui para o retorno dela. Ó, a Ednar tem um neto de 2 anos. A dificuldade é colocar na cabeça. Tem um neto de 2 anos. A dificuldade é colocar na cabeça do avô, que acha que é normal. Até brigamos. Edna, pega lá o material, vai te ajudar. Quando eu passei o olho, eu pensei que era uma pergunta diferente. Muitas mães, pais, falam assim, pô, André, o problema é que eu deixo meu filho na casa da minha mãe, a avó da criança, e ela bota a tela. Tem em vista algumas 3 coisinhas que eu vou te falar exatamente com isso. Agora eu estou falando até um ponto para melhorar lá o PDF depois, uma próxima versão. Cara, tenha em vista 3 coisas. Primeiro, não seja a avó que diga o não para a tela, seja você. E como que você faz isso?
você fala isso para a criança na frente da avó. Porque às vezes a avó não quer falar o não pro filho, pro netinho. Ela já falou não para você um monte. Papel de educar é dos pais, gente. Avô, avó é mais o chamego, é diferente. Papel de educar é meu. Então, às vezes os pais querem que o avô diga não. Cara, você vai falar não. Então você vai falar, ô Marquinhos, meu amorzinho, presta atenção aqui. Você vai ficar na casa da vovó, certo? Você não vai ficar assistindo. Vovó, não é para dar o celular pro Marquinhos. Entendeu, vovó, como é que é? Você percebe que não é a vovó que está dizendo não? Você está validando. E aí a vovó vai falar, sua mãe não deixa. Tá tudo certo, realmente, é a mamãe que não deixa. Isso é uma coisa. André, se eu fizer isso, ela vai dar escondido. Porque vão ter avós que vão falar assim, toma o celular, mas não conta pra mamãe não, porque se a mamãe souber, vai brigar com a vovó. Tem ou não tem, gente? Os avós que fazem isso? Tem. Se você sabe que faz isso, o que você controla? Você não tem controle da avó dar ou não dar o celular. Você tem controle de quanto tempo você deixa o seu filho lá na casa da avó. E aí você vai chegando num bom senso, tá, gente? Tudo com bom senso, tudo com equilíbrio. Pô, André, mas aí eu vou ter que arrumar... você vai ter que decidir o que você vai fazer. Se você vai arrumar outro lugar. Aí você, às vezes, vai pensar no menos pior. Talvez seja a sugestão. Essa é outra coisa. E a terceira coisa, cara. Pô, se você tem com seu filho uma relação, um vínculo, uma palavra forte, e você transmite isso para a vovó, deixa ela mais tranquila. Como assim, André? Está muito ligado com o primeiro, mas é um pouquinho diferente, preste atenção. Uma coisa sou eu, vovó, não querer falar não. Outra coisa sou eu, vovó, respeitar o jeito que a mamãe educa, e talvez você precise ter uma conversa com a vovó. Mãe, eu amo a senhora. Muito, muito, muito obrigado pela forma como a senhora educou a gente. Eu sei que a senhora quer deixar o celular pro Marquinhos. Mas, eu me sinto desrespeitada como mãe quando você passa por cima de mim. Mas que bobeira, não sei o quê. Nesse momento, você não precisa ensinar a sua mãe. Você não precisa educar a sua mãe. Você não precisa orientar. É sua mãe, ela está acima de você na hierarquia. Beleza? Você precisa se posicionar. Que bobeira, não sei o quê. Poxa, mãe, eu sei, mas para mim é muito importante. Estou falando de quem? Estou falando de mim. Tá joia? Então pensa nessas coisas, cara, matura essa informação, deixa isso ir criando raízes em você, e aí você está ouvindo a live agora, e talvez à noite você pense um negócio diferente, você chegue num bom termo, cara, aqui em casa eu vou fazer desse jeito, não tem que ser preto no branco que o André está falando. Pense o que é melhor para você, na sua realidade, na sua casa, e você vai chegar num bom termo, tá joia? Para quem chegou depois aqui e está perguntando André, quanto tempo de tela deixar? Poxa, tem lá no material. Se você digitar a tela, eu vou mandar no teu direct. Vai baixar. Teria muito, 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 muito mais para a gente falar sobre telas. Só que essa é uma conversa inicial. Eu acredito que já é um bom início para você ajustar o tempo de telas na sua casa. Tá joia? Lembrando, essas lives são aquecimento para o treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis. Começa a semana que vem. Entra no grupo do WhatsApp e vou informar tudo por lá. Tudo que você precisa saber vai chegar lá no WhatsApp para você. Compartilha para que outros pais possam ter acesso também. Eu vou lá, que hoje volta o trabalho da Mariana, a gente está se ajustando aqui, terminou a licença maternidade. Valeu, gente, um abraço para vocês, obrigado por participar. Hoje à noite eu passo lá no grupo com a gravação da live. Tchau.